Oi, pessoal, tudo bom? Estamos de volta com mais um Viver Bem em Cristo, com a presença aqui do ministro Sérgio Alves, sempre aqui conosco, né? Trazendo muita palavra de Deus, muito conhecimento, sanando as nossas dúvidas, né? E nos ajudando nessa jornada aí de crescimento espiritual com Cristo. Bem-vindo, Sérgio, que seja um programa de muita luz e muita bênção aqui pra gente e para todos que estão nos assistindo. Uma boa noite, Stephanie, boa noite a todos da nossa audiência aí do programa Viver Bem, né? Que já faz tantos anos que está no ar, acho que quase 17 anos, estamos com este programa no ar, falando daquilo que é mais importante que eu considero aqui em minha vida, que é a palavra de Deus. Essa palavra é muito poderosa para fazer a gente entrar dentro de uma realidade eterna, não dentro de uma realidade temporal findável, mas dentro daquilo que Deus tem para nós eternamente, segundo o propósito da nossa criação. E eu sempre digo, né, Sérgio, que apesar da gente estar buscando, né, a vida eterna, estar com Cristo, Deus é tão misericordioso que Ele nos permite viver uma vida melhor hoje, né? Então a gente busca, né, a eternidade, a gente busca a obediência a Deus para a gente conseguir também evoluir, crescer em Cristo, mas já desfrutar hoje, né, uma vida melhor, vivendo com Deus, vivendo uma vida de paz, de amor, de perseverança, apesar das dificuldades, apesar de dores, apesar de enfermidades, né, e apesar de tudo que a gente passa, né, nessa vida, a gente conseguir viver uma vida com Cristo, com certeza é muito melhor, né. E aí eu já queria fazer o gancho aqui. Exatamente. E eu já queria fazer o gancho, então, aqui pro tema de hoje, que é a ira. Tem muitas passagens, né, sobre a ira na Bíblia, né? Deus fala muito com a gente a respeito desse tema. E eu queria puxar a primeira, assim, que é lá em Tiago, no primeiro capítulo mesmo, a partir ali do 19, que fala o seguinte: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, ele começa, né, falando sobre nós sermos tardios para se irar. E aí tem outras palavras, né, também que falam sobre a ira, do sol não se pôr, né, sobre a nossa ira, da gente irar, mas não pecar. Então eu queria que o ministro falasse um pouquinho, né, sobre esse sentimento, né, e o pecado da ira, né, e assim, explicasse um pouquinho pra gente também, porque essas palavras, elas mostram que a nossa realidade, a nossa carne, a nossa alma, ela se ira, né? Isso acontece, vai acontecer, mas por que ser tardio, né? Então, assim, Deus permite, de certa forma, que a gente se ire, né? Mas, ao mesmo tempo, é um pecado. Então, como que a gente pode lidar com esse sentimento, né? Para evitar, né, ele na nossa vida e também não entristecer Deus. A gente precisa, assim, quando falar da ira, precisa saber que a ira ela brota de uma natureza que existe, né? Essa é a natureza humana caída que vive à margem do governo divino, né? A natureza humana, quando a pessoa não está sob o governo do espírito, ela está sob o governo da carne, sob o governo da humanidade pessoal dela, né? Que não é a natureza divina. A gente tem que primeiro falar sobre isso, porque dos atributos desta natureza pecaminosa é a ira. Ela brota, ela tem uma compulsão voluntária, natural, devido a fatos que ocorrem, coisas que acontecem no dia a dia na nossa vida. Por exemplo, tudo o que vem
contrariar nosso plano de vida, nossas linhas de pensamentos, de concepções, pessoas que cometem atitudes que vêm prejudicar aquilo que a gente está desenvolvendo. Enfim, quando somos contrariados, enfrentados por pessoas que vêm combater nossas concepções íntimas, né? Ou tentar nos subjugar, nos ofender, né? Então, aquele sentimento da ira, ela brota voluntariamente, espontaneamente de dentro de nós, e muitos dos seres humanos não conseguem contê-lo. E não são tardios para se irar, mas eles são apressados, né? Eles rapidamente, a ferocidade dessa natureza aparece. A gente não tem paciência nas situações, né? Às vezes nem é uma questão porque a paciência, às vezes, nós não temos para segurá-la também, né? Para conter, porque nós perdemos o controle da nossa psique na hora, né? Porque a gente quer sempre ter uma aparência de calmo, de bonito, de educado, de polido. A gente sempre quer manter essa aparência, a gente sempre quer se mostrar muito bem para as pessoas que convivem com a gente. Mas quando ataca o nosso ego, o nosso ego é ferido, a ira se manifesta com muita evidência e violência. E aí, nós não conseguimos contê-la, porque ela vem com a impulsividade incontrolável. E somente uma pessoa cheia do governo do Espírito de Deus pode controlar tais sentimentos. E mesmo evitar, né? Porque Deus vai transformando o nosso coração até um momento que daqui a pouco uma mesma situação parecida, né, não venha mais a brotar esse sentimento de ira em nós. Perfeito, exatamente. Então você repara, uma pessoa que vive fora das linhas do reino de Deus, da igreja, né? A gente pode perceber assim que essas pessoas são as mais propensas a se irar, né? À medida que você vai crescendo espiritualmente dentro do reino de Deus na igreja, a tua melhora nesse aspecto é bem acentuada. Você consegue segurar, controlar, dominar mais esses sentimentos nocivos, né? Porque a ira, como disse ali quando você leu a palavra de Deus, ela não produz justiça humana. Ela não produz a justiça. Ela não melhora a qualidade de vida das pessoas. Ela não edifica as pessoas. E, pelo contrário, a ira provoca mais violência, mais hostilidade entre as pessoas, né? Então, a gente precisa entender que somente o desvanecimento de uma natureza pecaminosa proporcionalmente um crescimento da natureza divina dentro do nosso coração, da nossa alma, é que vai equacionar essa compulsão, né, da ira através da nossa vida. Amém. Esse segundo versículo ali, né, que fala sobre a justiça, né, de Deus, eu queria explorar ela um pouquinho mais, né, para entender um pouco mais sobre a questão da justiça, a nossa justiça própria e a justiça de Deus, né? Mas eu vou deixar a chamada aqui para o nosso próximo bloco, a gente vai fazer um breve intervalinho, e então a gente continua o nosso bate-papo aí no próximo bloco. Voltamos então aqui ao nosso Viver Bem em Cristo com o ministro da Palavra, Sérgio Alves, e vimos falando sobre a ira, né? A ira, que é um pecado, que é um sentimento que vem muitas vezes, né, para nos atrapalhar, para nos trazer aí discórdias, contendas, né, com as pessoas, e é um sentimento que ninguém gosta, né, ministro? É um sentimento que vem só para perturbar a nossa mente, nosso coração, os nossos dias, né? Tira o nosso foco. Então é um sentimento que não tem nada para agregar, né? Só vem para nos atrapalhar.
E aqui em Tiago, no primeiro capítulo, a partir do versículo 19, ali no 20, fala: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E aí a gente falou um pouquinho da ira, mas esse versículo também fala ali, né, da justiça de Deus. Então, a justiça de Deus, a gente sabe, é diferente da nossa, né, que é imperfeita, a gente tenta muitas vezes fazer justiça com as próprias mãos, e a nossa justiça, ela é unilateral, né, ela é uma justiça enviesada, porque é sempre pro meu benefício, porque eu acho que é bom para mim, é uma justiça egoísta, né. Então, Sim. Por isso que a ira, né, a nossa ira não produz essa justiça de Deus que é perfeita. A gente não enxerga, né, as coisas que Deus enxerga no outro e nós. Então, como que a gente pode também permitir que Deus transforme o nosso coração para produzir a sua justiça que é perfeita, né, e evitar que a gente, no momento de ira, de brabeza ali, né, acabe tomando atitudes precipitadas, né? Nós podemos perceber que nem a justiça humana é perfeita, né? Mesmo aquela que é feita em congressos de parlamentares, de pessoas que são especialistas em legislação, eles não conseguem determinar um padrão de regulação da vida social humana e que gere uma perfeita justiça. Não existe isso. Quantas pessoas foram presas indevidamente por não cometerem nenhum tipo de delito e crime, foram presas por anos, e depois que passou muitos anos, a justiça realmente descobriu que aquilo foi infundado, aquela pena sobre aquela pessoa. Acho que você conhece uma série de exemplos, né, que ocorreu isso já. Então, nem aquela justiça que deveria ser a mais próxima de uma perfeição não existe dentro do campo natural. A gente não consegue. Então, o que é justiça divina? É tudo o padrão que Deus já determinou. Porque ninguém pode determinar padrões além de Deus que não seja extremamente justo. Então, justo segundo Deus. Porque Deus é que determinou os padrões. Então, se você abrir o livro de Gênesis, você vai ver no primeiro capítulo que Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Era perfeito. Deus não fez uma coisa defeituosa, pecaminosa, corrupta. O homem não mentia, não tinha ira. O homem perdoava sempre. O homem sempre emitia amor da sua vida. Quando caiu no pecado, é que, porque transgrediu a justiça divina, o homem virou uma corrupção total. A prova é que na época de Noé, Deus teve que exterminar a população mundial, deixou somente 8 pessoas vivas. Isso na época de Noé, no livro de Gênesis também está revelado isso para nós. Houve também exemplos em que o povo se distanciou do conhecimento de Deus, que foi Sodoma e Gomorra, que Deus teve que destruir essas 2 cidades, porque não tinha como aproveitar aquelas almas, aquelas pessoas, devido ao alto nível de corrupção e de injustiça. Aí, se você olhar hoje, nós estamos chegando num nível bem semelhante àqueles do passado, onde o aroma da corrupção e da perversidade está chegando nas narinas de Deus e está insuportável. Então Deus vai encerrar esta era por causa da injustiça, que é o comportamento que emana do homem. O cada homem um sempre tem quer a fazer. sua opinião, cada um tem a sua justiça, né, própria, e isso aí acaba tendo divergências, cada um quer ter o direito de ter a sua própria justiça, e aí nunca entra num acordo. Aí você pega a Bíblia, são 66 livros que tem ali dentro, é um compêndio, né? Tudo que está escrito como princípio foi Deus que determinou. Então ali está a justiça. Quando praticada pelo homem, ela produz a paz para o homem, ela produz a saúde para o homem, tanto espiritual quanto natural. Porque essa justiça é o que Deus determina. Então, quando os seres criados por Deus, que somos nós, praticamos, como você leu lá em Tiago,
não somente ouvintes, mas praticantes da palavra, nós vamos achar então e vamos manifestar para todos verem o que é a justiça de Deus. Em nossa maneira de falar, de fazer as coisas, de viver em comunhão com as pessoas. As pessoas vão ver o que é o produto da obediência à verdade que produz a justiça perfeita. Isso me lembra muito algumas passagens também que as pessoas tentavam pegar falhas na fala de Jesus, mas ele sempre tinha uma resposta tão perfeita que não dava brecha para ninguém julgar, né? Porque a justiça dele, a fala dele era perfeita. Perfeita. Então, hoje qualquer pessoa que segue como estilo de vida absoluta, segue os padrões de Deus, essa pessoa é irrepreensível, eu quero dizer. Claro que ela vai ter as fraquezas e de vez em quando vai pecar, mas na sua grande parte da sua expressão como pessoa, ela vai ser bem vista pelas pessoas como uma pessoa justa, né? E perfeição na justiça, mesmo nas pessoas crentes, só vamos ver na eternidade, antes não. Então, muitas vezes, o que é a justiça? A justiça é tudo que Deus determinou como padrão de vida para nós e para Jesus. Porque Jesus foi a própria justiça se manifestando na terra. E aí é importante também lembrar sempre que a gente age, né, quer agir, chegar nesse nível, né, de proximidade com Deus para poder emanar essa luz que vem dele, e a justiça, mas que essa glória seja de Deus, né? A gente não roube essa glória de Deus, porque a gente, claro, fica muito feliz, né? A gente quer servir a Deus e se alegra, né? Tendo uma boa expressão e ver que a gente está conseguindo, né, ter essa evolução junto com Deus, mas o ponto de atenção aqui é não roubar a glória também, né? Sempre que as pessoas daqui a pouco veem, né, aquela pessoa é justa, aquela pessoa né, tem ali, segue os preceitos e parece ser uma pessoa justa, não se vangloriar daquilo também e sim tentar representar para as pessoas que estão percebendo esse comportamento nosso de que é Deus agindo através de nós, né? Então tem uma outra palavra também aqui, agora não vou lembrar a parte, mas que fala que tudo seja feito para a honra e glória de Deus. Então eu penso isso muito na forma que eu vou fazer tudo no meu dia a dia. Se eu vou cozinhar, no meu trabalho, enfim, qualquer coisa que eu vá fazer, é fazer como se feito para Deus, né? Então aquilo feito com aquele esmero, porque é para Deus. Então isso também me ajuda a fazer tudo na minha vida tentando fazer com mais carinho, com mais amor, né? Porque Deus está em tudo, né? Nas nossas coisas também, né? No dia a dia, enfim. Perfeito. E Deus, quando determina padrões, não há como um homem achar injustiça. Nunca. Porque aquilo é o que ele determinou, porque ele é um ser perfeito, poderoso em tudo. Ele é o criador de todas as coisas. E tudo que ele criou em função da sua determinação. Então, sempre que o homem estiver cumprindo, vivendo os padrões determinados por Deus, ele terá uma vida de realização plena, de satisfação, tanto na terra como na eternidade, né? E o mundo precisa conhecer isso. Amém. Isso aí, eu queria deixar a motivação aí para todos, né, para nós e para todos, né, que estão aqui acompanhando a gente, essa motivação para buscar, para ser perseverante, para ser persistente aí na busca e na comunhão, né, e santificação com Deus, que em nome de Jesus a gente vem atingir, né, essa justiça na nossa vida e quando não, também ser humilde, né, para pedir perdão, para tentar endireitar, né, porque a gente sabe que a gente é falho, vai continuar falhando muitas vezes ainda, mas o importante é a gente estar seguindo aí, ter essa humildade, né, de caminhar junto com Deus e buscar essa evolução. Ok. Eu creio que já está no final do nosso programa, né? Quero agradecer a participação e
e a toda a audiência pela atenção que nos liberaram para nós, e voltamos aí a semana que vem com o novo Viver Bem aí. Uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Viver Bem.